Ainda sobre roupas e vestimentas no Talmud, Yerushalmi Ketubot, capítulo 6, Alachá 3, Ein Adam Rashai Limkor Klei Ishto. Não é permitido a uma pessoa vender as roupas de sua mulher, de sua esposa. Então, mais uma vez, havia às vezes situações de pobreza, ou miséria, ou dívidas, e que era necessário se desfazer de objetos pessoais, vender coisas da casa para obter dinheiro, talvez até para alimentação, ou o que fosse. Então, aqui o Talmud nos diz, olha, você pode vender isso, aquilo, objetos, móveis, etc. Mas eles falam que um homem não lhe é permitido vender as roupas da sua mulher. Mesmo que ele diz, olha, está faltando dinheiro, ela tem um closet cheio, tem muitas roupas, mas roupas, como nós falamos, isso tem a ver até com a honra pessoal do indivíduo, e por isso ele nos diz o Talmud que não é permitido ao marido vender as roupas da sua esposa. E lembrando essa linha que nós falamos, de quanto as roupas eram caras e preciosas, o Talmud Yerushalmi em P.A., capítulo 8, Alachá 7, Tzarich sheyu lo adam shnei atifin. É necessário que a pessoa tenha pelo menos duas roupas. Echad lechol vechad leshabat. Uma para os dias de semana, que seria a roupa que a pessoa utilizava para trabalhar, etc. E uma outra roupa que era reservada para o dia do Shabat, uma roupa mais bonita, mais caprichada, que era usada no dia do Shabat, ou dias festivos, ocasiões festivas. Então, ele nos diz, toda pessoa precisa ter pelo menos essas duas roupas, ou essas duas peças de enxoval, ou duas categorias de vestimentas, uma para os dias comuns, dias de semana, uma roupa para o serviço, o trabalho, e outra, talvez mais chique, para o dia do Shabat, etc. E a roupa era vista como algo tão importante, a vestimenta. Deus nos livre em situações de luto por parentes de primeiro grau. Então, um dos procedimentos de luto, logo próximo ao enterro, é fazer kriá, rasgar a roupa. No caso de pai e mãe que faleceram, se rasga do lado esquerdo, perto do peito, de outros parentes do lado direito. Se faz uma brachá junto com isso. E, pelo visto, em épocas talmúdicas, em épocas antigas, as pessoas era caro ou nem tinham condições de ter muitas roupas, e, pelo visto, mesmo essas roupas que foram rasgadas durante o período de luto, continuavam a ser utilizadas depois. No caso de pai e mãe, não se pode costurar aquilo que foi cortado, rasgado, né? Em outros casos, eventualmente, é permitido, mas o Talmud nos diz em Baba Kama 91a, Amekarea alamet yoter midai loke mishum bal tashchit, que mesmo se tratando desse ritual e procedimento de luto, que é prescrito pela Halachá, mas ele diz, a pessoa não deve cortar a roupa, rasgar a roupa em demasia, mais do que o necessário. Em geral, era do tamanho de um punho, o corte, o que deve ser. Ele nos diz que aquele que rasgava a sua roupa, mesmo pelo luto, pelo falecido, mas se ele rasgava, fazia um corte maior, mais do que a medida necessária pela Halachá, então ele infringia uma proibição da Torá de não desperdiçar. Assim como a Torá proíbe, por exemplo, cortar, ceifar uma árvore frutífera por extensão, a Torá também proíbe desperdiçar tudo que tem alguma utilidade ou pode ter ainda alguma utilidade. Isso não deve ser desperdiçado. Nos diz também o Talmud, Kama yegiot yaga adam arishon ad shematza beged, em Brachot 58a, quanto esforço não foi necessário para Adão, para o ser humano, primeiro para ele obter uma roupa e vestimenta. As primeiras vestes que ele teve vieram de Deus, a folha de parreira para cobrir a nudez, etc. Mas depois ele teve que suar muito até conseguir produzir as primeiras roupas e vestimentas. Continua o Talmud Yerushalmi P.A. 8.7, Medagdekim biksut vein medagdekim bechayei nefashot. Quando há tesoureiros de caridade, e existem pessoas necessitadas. Então,
quando se trata de pedintes que estão pedindo comida, não se faz sindicância. Qual a última vez que você comeu, você tomou café da manhã? A pessoa está pedindo comida, se dá comida para ela. Se a pessoa está pedindo roupas e vestimentas, que isso já é alguma coisa mais cara, então se analisa, você tem roupa, não tem roupa, tem outra pessoa que precisa, tem mais prioridade. Né? E ele nos diz também que, em especial, um Talmid Chacham, um sábio erudito da Torá, precisa ter muito cuidado com as suas vestimentas para não se comprometer e não causar algo que seja uma profanação do nome de Deus, como dizendo, olha, esse é um sábio erudito da Torá, olha como ele se veste. Por isso, eles têm que cuidar, diz o Talmud, no Tratado Shabbat 114a, que ele deve cuidar para que não haja mancha na sua roupa, esteja sempre bem apresentado. E, finalmente, o Talmud nos diz em Orayot 13a, Aisha Kodemet Leish Biksut. Deus nos livre se há pessoas pobres, necessitadas e que precisam de suporte da comunidade, etc. E não só em termos de mantimentos, de alimentos, mas também em termos de roupa e vestimenta. Nesse caso, as mulheres são atendidas antes dos homens. Ou seja, ela tem primazia, tem prioridade para receber roupas e vestimentas antes do homem. Se diz que não só por uma questão de pudor, recato, mas até por uma questão de dignidade e honra. Então, primeiro tem que se suprir as vestimentas para a mulher e depois para os homens.